No futuro, quando alguém quiser advertir outra pessoa sobre um erro estratégico absolutamente devastador, vai usar o nome do Putin como exemplo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O que fez Putin tomar a decisão de invadir a Ucrânia em 2022? Bem, vendo agora em retrospecto, é fácil ver o porquê. Que ele queria invadir a Ucrânia como um todo é fácil de saber. Ele queria invadir devido a seus sonhos de criar a Grande Rússia, que seria a união da Rússia com Belarus e a Ucrânia, e talvez no futuro outros países ex-soviéticos. Ele queria isso muito, mas sabia que não seria fácil. Porém, no final de 2021, todas as peças estavam numa posição mais favorável para ele. Putin deve ter pensado, se não funcionar a invasão neste momento, provavelmente nunca mais ele teria uma outra ocasião tão favorável para fazer isso. Pensa como o mundo estava no final de 2021 aos olhos de Putin. A Ucrânia havia eleito um presidente novo que antes era um comediante. Por mais que o governo dele tivesse começado bem, com a pandemia e a degradação econômica seguinte, as taxas de aprovação do Zelensky haviam desabado. E muitos políticos tradicionais, e também algumas pessoas nas Forças Armadas, andavam ressentidas de ter que responder a um comediante na presidência do país. Ele talvez nunca tivesse outra oportunidade de pegar um presidente tão fraco na Ucrânia, tão sem voz de comando. E se derrubar Zelensky, os exércitos sem comando rapidamente cairiam, como caíram na Crimeia em 2014. Mas ele sabia que uma invasão a um país vizinho levaria a sanções. A Rússia foi alvo de sanções sérias em 2014, quando invadiu a Crimeia, que ainda estavam em vigor, dificultando a vida de todos na Rússia. Mas ele tinha também motivos para achar que as sanções seriam leves ou sequer existiriam. Para pensar. O mundo acabou de sair de uma pandemia. Todos os países estão tentando se recuperar economicamente da pandemia. Muitos líderes se veriam pressionados a não criar sanções para não piorar a situação econômica interna. A Europa estava numa situação de dependência máxima da energia russa. Após anos de lobby para proibir usinas nucleares e carvão, a Alemanha, Áustria e Itália principalmente, mas todos os países europeus estavam absolutamente dependentes do gás russo. Isso seria uma enorme arma para evitar sanções. Os russos planejavam, lógico, desde o início usar o gás como uma arma. Os Estados Unidos estavam divididos politicamente, muito mais preocupados com a China. Além disso, Biden é um presidente fraco. Se tem algo que pode paralisar os Estados Unidos é a fraqueza do Biden. Ele está fragilizado até nas Forças Armadas americanas devido ao desastre que foi a retirada do Afeganistão. A Europa não tem líderes fortes no momento. Todos estão brigando com as consequências da pandemia. Economia fraca, pessoas ressentidas com excesso de controle estatal. Boris Johnson na Inglaterra estava fraco devido à divisão do Brexit e sua atuação muito criticada na pandemia. Macron muito questionado na França com os protestos do colete amarelo e teria que enfrentar eleições este ano de 2022. Na Alemanha, a Merkel saiu e haveria um novo chanceler, o Olaf Scholz, que certamente não estaria tão firme no poder quanto Merkel estava antes. Todos eles fracos e dependentes do gás russo, principalmente se ele atacasse no inverno. A chance da Europa não sancionar a Rússia ou criar sanções leves só pro forma era enorme. Mas não era só isso. Nunca antes a aproximação entre a Rússia e a China esteve tão firme. Putin e Xi Jinping já haviam negociado vários tratados de apoio mútuo militares e econômicos. Mesmo que o Ocidente fizesse sanções à Rússia, agora eles teriam a China como parceira. E principalmente Putin acreditava que seria uma guerra extremamente rápida. Seus analistas de inteligência garantiram que Zelensky cairia rapidamente ou fugiria do país e, sem comando, as forças armadas ucranianas acabariam cedendo rapidamente. Eu diria mais, é possível até que Putin pretendesse fazer isso no final de 2021, mas foi convencido por Xi Jinping a adiar a invasão para depois das Olimpíadas Chinesas para não esvaziar o brilho da festa. E isso teria sido uma decisão difícil. Se ele invadisse no meio do inverno, a perspectiva da Europa ficar sem gás no auge do inverno seria muito mais premente. Ele conseguiria usar o gás como arma muito mais fortemente. Mas ele deve ter pensado, isso vai ser algo rápido, em poucos dias depomos Zelensky, cercamos a capital e ainda vai ser inverno quando a gente tomar todo o país. Ainda vou ter meu trunfo contra a Europa.
E com essa visão, ele cometeu o maior erro estratégico de qualquer líder, de qualquer país, em qualquer período da história mundial, pelo menos até aqui. Não tenho nenhuma dúvida que essa decisão do Putin ficará registrada como a maior besteira já feita por um presidente que conseguiu, de uma só vez, comprometer permanentemente o futuro do seu país, criar um estigma profundo em sua população, mostrar seu exército como extremamente fraco, muito mais fraco do que todo mundo julgava, fortalecer ao mesmo tempo todos os seus inimigos e ainda assim arrisca sair de lá sem ganhar nem um mísero palmo da terra no estrangeiro. Um exemplo de que as pessoas usarão no futuro para divertir outras. Cuidado, o fato de ser o melhor cenário possível não quer dizer que será um cenário de sucesso. Não vai putinhar nessa decisão. Mas afinal, apesar de tantas coisas positivas, por que isso foi um erro? Bem, porque ele subestimou a relação da população mundial à invasão. A reação foi muito forte, a ponto de obrigar os líderes europeus, mesmo os mais fracos, a terem que concordar com sanções. Simplesmente eles ficariam sem sustentação política se não fizessem isso. Mesmo Biden se viu na posição de apoiar abertamente a Ucrânia na guerra, assinando até um tratado de Lend-Lease. Tudo isso devido à pura e simples pressão popular nos países. E por que a pressão popular foi tão grande? Bem, desde 2014, quando Putin conseguiu com sucesso invadir a Crimeia, o mundo hoje está muito mais conectado. As informações circulam muito mais facilmente e muito mais rapidamente, ao contrário de 2014, quando poucas pessoas fora da Ucrânia sequer entenderam o que estava acontecendo lá antes da coisa já ter terminado. Ele subestimou também a capacidade do exército ucraniano. De uma força atrasada material e taticamente em 2014, as forças armadas ucranianas evoluíram muito desde então. Criaram doutrinas e técnicas mais ocidentais, mais ágeis e descentralizadas, renovaram seu arsenal e assim conseguiram resistir ao ataque russo por um período muito maior do que todos julgavam possível. Mas, mais importante que tudo, ele subestimou Zelensky. Desde o primeiro dia da guerra, Zelensky tinha um plano de relações públicas pronto. Ele sabia o que fazer. Apareceu todos os dias em todos os noticiários da televisão de todos os países do mundo. Apareceu muito mais do que o Putin. E apareceu com uma imagem própria, junto ao povo, do lado de militares, contrastando com a imagem fria e distante do Putin. Zelensky, ficando em Kiev logo na primeira semana da guerra, fez ele ganhar o apoio e admiração dos militares e os incentivou também a resistir à força russa. Mesmo que naquele momento ele soubesse que seria impossível ganhar da Rússia. O plano era apenas atrasar a Rússia ao máximo para que as sanções fizessem efeito. Mas além disso, a popularidade de Zelensky disparou, não apenas na Ucrânia, mas no mundo todo, o que permitiu que ele fizesse aliança e passasse a contar com um armamento cada vez mais sofisticado. Aqueles líderes europeus meio enfraquecidos passaram a associar sua imagem com Zelensky para melhorar sua condição política. E isso, lógico, implicava em ajudar a Ucrânia. Zelensky é um ator, é um comediante, ele sabe aparecer muito bem na televisão. De uma derrota certa, nesse momento da guerra, estamos numa posição que a Rússia ainda ocupa uma parte significativa do território ucraniano, mas está desesperada porque não consegue avançar e está morrendo internamente com as sanções. Está jogando nesse momento todas as suas cartas para encerrar as sanções. Até cortar o gás ela fez. Mas detalhe, cortou o gás no verão, quando isso certamente não era o plano russo. Cortar o gás no inverno seria muito mais impactante. Mas nesse momento é incerto se as tropas russas conseguem durar até o próximo inverno. E mesmo com esses cortes todos, é pouco provável que consigam alguma redução das sanções agora. O fato é que Putin desgraçou seu país e perdeu essa guerra no dia 26 de fevereiro, no dia que o Zelensky apareceu na televisão de uniforme na praça central de Kiev, falando que os americanos ofereceram uma carona, mas que ele precisa de munição, não de carona. Ali encerraram-se as chances da Rússia tirar Zelensky do poder. Todo o resto é tentativa do Putin de salvar a própria cara. Hoje, dia 18 de julho, a Rússia ainda ocupa muito território na Ucrânia, principalmente no sul. Eu acho o mais provável que acabe cedendo ou sendo expulsa desse território até o final do ano. Mas mesmo que consiga reter algum desse território, isso não muda o fato que foi o pior negócio jamais feito na história por alguém no planeta. Eu lamento pelo povo russo, que vai, de uma forma ou de outra, pagar por esse erro monumental do idiota. Obrigado pela audiência.